Você sabe que a atual geração brasileira não é ruim. E você sabe também que os nossos jogadores são protagonistas dos seus clubes, seja em cenário nacional ou num cenário mais internacionalizado, lá na Europa. É que falar isso vende mais, repercute mais, você acaba jogando mais pra galera e convenhamos, dá menos trabalho, né? Você procurar a raiz dos problemas, né, e ir mais a fundo, dá um puta trampo e às vezes não vale a pena. Essa rodada de Liga dos Campeões e rodada de Libertadores também, ela serve como um dos inúmeros exemplos que ilustram que esse discurso ele não faz sentido. Nós temos inúmeros protagonistas nos seus clubes espalhados mundo afora. Nós temos protagonistas na Champions League marcando hat-trick com a camisa do Real Madrid e do Barcelona. Nós temos na defesa de equipes mais modestas da Europa, como o Murilo, sendo um protagonista da defesa do Nottingham Forest e pedindo convocação, passagem na convocação há muito tempo. É só você acompanhar o desempenho do Murilo por lá. Nós temos hoje os dois principais goleiros do mundo, que tem um grande renome, um grande prestígio no cenário do futebol mundial, Alisson e Ederson, indiscutíveis em Manchester City e Liverpool. Aqui, o principal nome do atual líder do Campeonato Brasileiro é brasileiro. Ou o Luiz Henrique, ele tem outra nacionalidade. Ah, não é o Luiz Henrique. Quem que é? O Igor Jesus? Brasileiro. A dupla de volantes que faz o Botafogo jogar, que carrega piano, Gregory e Marlon Freitas, qual a nacionalidade deles? Calma aí então, como é que essa geração é ruim? Como é que isso é disseminado? Como é que isso vende? Como é que isso pega? Ah, mas porque nós tínhamos Zico, Romário, Ronaldo, Pelé? Discursar desse jeito, além de sujo, é injusto com os meninos, porque a gente tá falando de caras que já têm carreiras prontas, encerradas, finalizadas, consolidadas, já têm as suas conquistas e que foram caras que invariavelmente passaram pelo mesmo problema. De torcedor falando que eram comuns, de torcedor criticando, de torcedor não gostando de tê-los na seleção, de torcedores contestando as convocações, de torcedores dizendo que a geração era fraca. E sim, esses nomes aí, eles são superiores aos demais. Mas é injusto, não deixa de ser injusto. Você está comparando pessoas que estão construindo a sua carreira, que não têm elas finalizadas, que daqui a 2 anos você pode virar completamente os seus olhos com relação a esses jogadores que estão em construção que hoje você desbagre, e quando eles forem campeões do mundo, quem sabe em 2026, você os considere ídolos e heróis de uma nação que ficou tanto tempo sem ser campeã do mundo. Então a pergunta que eu faço é: como que esses caras, sendo protagonistas mundo afora, nos seus clubes, em clubes de diversas camisas e inúmeros pesos de camisa, né, como o pessoal costuma falar, tem jogador que é protagonista do Barcelona, tem jogador que é protagonista do Real Madrid, tem jogador que é protagonista aqui no Botafogo, jogador que é protagonista do Flamengo, tem jogador que é protagonista do Palmeiras e tem jogador que é protagonista de clubes menores, West Ham, Nottingham Forest, você vai olhar na Itália, você acaba observando na Espanha. Ok, nós temos esse protagonismo, alguns mais, outros menos. Então como é que essa geração é ruim? Como é que nós não temos protagonismo? Como é que nós não vamos ganhar nada com esses bagres que vocês falam? Será mesmo que o problema é esse? Vocês sabem que não, né? Como é que você quer, na seleção brasileira, o mesmo Vinícius que você vê no Real Madrid? Você para pra ver os jogos do Real Madrid? Mas assim, eu não tô falando parar pra ver que é, eu vi o gol do Vinícius, eu vi que ele fez gol. Não, você para pra ver o jogo e preste atenção no que é que tá acontecendo ali no entorno. Como é que as dinâmicas funcionam? Como é que tudo ali se estabelece e acaba potencializando a característica daqueles que são os principais jogadores? Você percebe que a dinâmica da seleção brasileira ela é totalmente oposta e não potencializa em nada, não só o Vinícius, mas como Savinho, Rafinha, Rodrigo. É uma insistência eterna em colocar o Rodrigo centralizado como se ele fosse um 10, quando na realidade a melhor condição para o Rodrigo atuar é vir de fora para dentro, é ter essa liberdade de pisar num setor mais interior do campo, mas não de ficar fixo ali responsável pela armação da equipe. Ele não tem repertório vasto em termos de passes, por exemplo, para armar a equipe. Ele pode sim conseguir fazer essa função hora ou outra no jogo, mas dá-lo
a responsabilidade de ser um armador quando ele não é uma completa loucura que não potencializa o melhor Rodrigo. Você não vai extrair o melhor dele. No Vinícius, o Real Madrid é claramente um Vinícius que tem a liberdade de vir de fora para dentro, mas que tem os jogadores se aproximando dele para dialogar, tabelar, confundir a marcação do adversário, gerar espaço para o Vinícius, que é um exímio atacante de atacar espaços, de quebrar a defesa do adversário. Na seleção brasileira, a bola chega no Vinícius e você fica vendo os jogadores rezando para que o Vinícius drible 2, 3 marcadores e quem sabe acerte alguma coisa. O mesmo vale para o Savinho, o mesmo vale para o Rafinha, que durante muito tempo insistiram no Rafinha como um ponta armador a pé trocado e agora tá voando com o Hansi Flick. Uma pequena mudança de função, colocando ele a pé natural, vindo de fora para dentro para atacar, pisando na área, atacando espaço. O Rafinha é um cara que tem um gesto técnico muito apurado, que tem uma explosão, um ataque às costas do adversário muito bom. O Flick foi lá e fez isso. Você vê esse tipo de ajuste na seleção brasileira, você vê a estrutura potencializar aquilo que de melhor são as características desses jogadores, ou você prefere, ao invés de ir na raiz do problema, analisar de maneira mais profunda, só abrir a boca e repetir um discurso de papagaio de pirata que vem sendo falado há muitos e muitos anos, que essa geração é fraca, essa geração é ruim, essa é a pior geração da história. Pô, será mesmo? Você assiste aos jogos? Ah, mas a camisa pesa. Porra, será que a camisa do Real Madrid não é pesada? A camisa do Real Madrid não é mais pesada que a da seleção brasileira. Mas, porra, será que a camisa do Real Madrid não vale de nada? Eu não consigo aceitar esse discurso. Eu não consigo comprar ele. O problema é outro. Guardem essa frase. Quando você, dentro de uma estrutura, observa que nada funciona, que ninguém consegue performar bem, principalmente falando de futebol, o problema não está no individual, o problema está no coletivo, o problema está na estrutura, é um problema estrutural. E aí o problema não são os jogadores, a geração não é fraca, você sabe qual é o problema, só que analisar ele fica um pouco difícil, né? Pelo menos com um pouco mais de contexto e profundidade.